Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com você, com a sua casa, com a sua família e com tudo aquilo que você tem feito. Nós estamos hoje aqui numa celebração. O culto, ele é uma celebração. Todas as vezes que nós saímos da nossa casa e vamos até a igreja, nós não fazemos isso de maneira aleatória. Nós fazemos isso por um motivo muito simples. No Antigo Testamento, a palavra culto, ela vem de uma palavrinha hebraica chamada kahal. Kahal significa uma assembleia solene. Olha só que interessante. Mas eu não sei se você sabe, para que haja uma assembleia, é preciso que exista primeiro uma coisa, antes dessa assembleia. Você saberia o que precisa ter para que aconteça uma assembleia? Isso, alguém falou. Uma convocação. Olha só que interessante. No Antigo Testamento, o culto se chamava kahal, e kahal significa uma assembleia solene, mas para que haja uma assembleia é preciso que exista uma convocação. Logo, quem é que convoca essa assembleia para se reunir? Deus. Deus está chamando o seu povo para adorá-lo. E como que nós adoramos a Deus? Qual a nossa motivação ao adorarmos ao Senhor? Essa igreja aqui está completando 64 anos com essa santa motivação. Por que nós estamos aqui? O que permeia o nosso coração de maneira saudável quando nós devemos sair da nossa casa e nos dirigirmos até a igreja? Gratidão. Gratidão. É por isso que nós adoramos ao Senhor. É por isso que nós não somos espectadores do culto. Nós somos adoradores. Homens e mulheres com o coração grato por tudo aquilo que Deus em Cristo realizou, realiza e realizará em nós e através de nós. Eu quero dizer uma coisa muito séria aqui para você nessa noite. Você hoje tem inúmeros motivos para adorar e agradecer ao Senhor. Amém? 64 anos da igreja, 64 anos de uma caminhada de fé, de esperança, de amor, mas 64 anos com uma missão. Qual é a missão da igreja? Pregar o Evangelho. Essa é a razão de existir da igreja. É por isso que a igreja existe, é por isso que a igreja foi levantada aqui nesse lugar. Mas a grande questão é que nós muitas vezes não sabemos conjugar palavras que são simples e elementares para nós, como por exemplo, Evangelho. O que é o Evangelho? Se alguém te parasse na rua e perguntasse a você, me explica uma coisa, o que é o Evangelho? Você teria segurança para dizer a essa pessoa o que é o Evangelho? Essa palavra que é tão comum quando a gente adora o Senhor, uma palavra que é tão presente na nossa vida, você saberia explicar o que é o Evangelho? Eu quero poder te ajudar hoje aqui. Eu queria começar pensando com vocês um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes a gente acha que o Evangelho é algo para o descrente, para alguém que é novo convertido. Às vezes a gente acha que o Evangelho é algo a ser aplicado no coração de alguém que ainda não crê em Jesus, e aí a gente apresenta o Evangelho a essa pessoa. Mas eu gostaria de reconsiderar com você essa ideia. Eu queria pensar primeiramente sobre o que não é o Evangelho. Entenda, o Evangelho ele não tem a ver com coisas que eu faço para Deus. Isso mesmo. O Evangelho não fala daquilo que eu faço para Deus. O Evangelho, ele não tem a ver com coisas que eu executo para Deus. O Evangelho, ele não tem a ver com o fato de eu obedecer a Deus, e se eu obedecer a Deus, se eu cumprir os mandamentos de Deus, eu serei abençoado por Ele. Não, essa não é a mensagem do Evangelho. Na verdade, o Evangelho não tem nada a ver com as minhas ações. A mensagem do Evangelho, ela
ela é uma mensagem que alcança a minha vida. Então vamos pensar aqui, o que a Bíblia fala sobre a mensagem do Evangelho? Quando a gente olha lá no Novo Testamento, a palavra evangelho, na verdade chamada evangelion, era uma palavra muito utilizada, mas com a seguinte conotação: imagina que algo emblemático, algo maravilhoso, algo estupendo aconteceu, e essa coisa que aconteceu impactasse e tocasse a nossa vida. Algo que a gente não teve a participação, mas que influencia a nossa história. Vamos pensar aqui numa situação hipotética. Imagina que a gente está aqui no tempo da Idade Média. E a gente está aqui em Jardim Primavera. E aqui em Jardim Primavera tem um rei normal, rei. E a gente fica sabendo que o rei de Gramacho, olha aí, levantou uma batalha e falou assim: olha, eu vou mandar o meu exército para invadir Jardim Primavera. Tá acompanhando comigo? Está acompanhando? E aí o rei de Jardim Primavera reúne o seu exército. E ele sai com o seu exército na direção do exército do rei de Gramacho. Só que preste atenção, olha aqui para mim. Eu e você, nós não vamos nessa batalha, a gente não faz parte desse exército. A gente fica aqui. Isso, aqui, porque a gente, né, você não é um guerrilheiro, eu também não. Enfim, nós ficamos aqui, o exército vai. E de repente, no dia seguinte, de manhã cedinho, chega aqui um cavaleiro do nosso exército. E esse cavaleiro chega até nós portando a seguinte mensagem: cidadãos de Jardim Primavera, o nosso rei ganhou a batalha contra o rei de Gramacho. Como que você ficaria? Como que você ficaria? Efusivo, não é? Aí você falaria o seguinte: ganhamos. Você não falaria isso? Ganhamos. É igual o Flamengo que ganhou. Eu sou vascaíno, mas o Flamengo ganhou agora e os flamenguistas estão falando: ganhamos. Algum flamenguista que estava lá no estádio e ganhou a partida? Não. Mas nós falaríamos exatamente isso: ganhamos a batalha contra o rei de Gramacho. Só que nós não estávamos lá. Mas essa vitória, e agora é a questão mais importante, mas essa vitória do rei de Jardim Primavera sobre o rei de Gramacho impacta a nossa vida, sem que nós estivéssemos lá. Isso era um evangelion, uma notícia que impactava a vida dos ouvintes sem que eles tivessem uma participação direta naquilo. Vamos transpor isso para a mensagem do Evangelho que a gente escuta na Bíblia? Por que a Bíblia fala a respeito da mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho fala sobre quem? Jesus. E o que Jesus fez? Jesus se esvaziou da sua glória, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, viveu a vida que nós deveríamos viver, não cometeu nenhum pecado, foi levado até a cruz e venceu a batalha contra o pecado, batalha essa que eu e você não conseguimos vencer por nós mesmos. E Jesus, naquela cruz, e aí vamos usar um pouquinho da teologia agora, irmãos, para que você entenda. Jesus Cristo, ao estar pregado naquela cruz, ele suporta sobre si o peso da ira de Deus pelo meu e pelo seu pecado. Lembra de Isaías 53? Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi esmagado naquela cruz. A ira de Deus recaiu sobre ele naquela cruz. E por conta daquilo que ele fez, vencendo a morte por nós, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia, eu e você hoje temos paz com Deus. Eu e você hoje, que cremos nele como nosso Senhor e Salvador, somos justificados.
E esse é um lema da reforma. Justificados, pois, mediante a fé em Jesus, temos paz com Deus. Logo, entenda algo aqui que é importantíssimo para mim e para você. O que nos justifica? Essa é uma pergunta fundamental para nós. O que nos justifica? Não é sermos pessoas boas. O que nos justifica? Não é recebermos elogios das pessoas. O que nos justifica? Não é parecer sermos pessoas boazinhas, religiosos, pessoas que seguem a palavra de maneira resoluta. O que nos justifica não é construirmos uma aparência de beleza, de bondade, uma aparência angelical. Não é isso que nos justifica. O que nos justifica é o sacrifício de Jesus na cruz. Porque Ele pagou o preço pela minha e pela sua salvação. Logo, quando eu creio em Jesus, eu sou justificado. Eu me torno alguém justo aos olhos do Pai. E aí vem a grande questão de, poxa, pastor, muito legal, mas eu estou entendendo então que essa questão de justificação, ela se aplica também à minha vida hoje. Que sou crente, que trabalho na igreja, que sirvo ao Senhor. Sim, exatamente. O Evangelho, ele não é apenas para alguém que está começando na fé. Mas eu e você, todos os dias, precisamos trazer a mensagem do Evangelho ao nosso coração. Sabe por quê? Porque todos os dias nós lidamos com coisas erradas que acontecem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é criticada? Você é criticado no seu trabalho? Sim ou não? Sim. E aí quando você é criticado, você se sente como? Feliz, efusivo? Uau, que legal, fui criticado. Como que você se sente? Como um verdadeiro vascaíno, né? Mal. Mas preste atenção, olha aqui para mim. O que a Bíblia diz que você é? Você é um filho amado do Pai. Você que crê em Jesus, você foi justificado mediante a fé. Logo, tudo bem você ser criticado. Ok, se algumas coisas saíram do lugar e assim, você não precisa achar que você é um nada, que você não presta por conta disso. Porque a mensagem do Evangelho diz que você é uma filha, um filho amado do Pai. Nós precisamos conjugar a mensagem do Evangelho todos os dias no nosso coração. E eu gostaria de hoje ler com vocês uma história que fala sobre isso. Uma história de uma mulher que cresceu vivendo os princípios da religião. E como a verdade do Evangelho ressignificou a sua história e o seu coração. E eu quero mostrar hoje para você, como cristão, precisa do Evangelho todos os dias da sua vida. E como também nós, como família, precisamos aplicar nas nossas vidas os princípios do Evangelho. Eu quero ler com você hoje o texto de João, capítulo 4. Se você puder, abra aí sua Bíblia em João, capítulo 4, um texto muito conhecido, a partir do versículo 7. João, capítulo 4, versículo 7 em diante. O texto diz assim, preste muita atenção nessa história, ok? Você imagina o cenário aqui, um deserto, um poço, e uma mulher chegando até aquele poço e se encontra com Jesus. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede água, o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu ela, Senhor, tu não tens com que atirar. O poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva?
És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me sempre dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Nesse ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. No calor do meio-dia, uma mulher se aproxima do poço de Jacó para tirar água. Imagina essa cena. Não é comum que uma mulher se dirija ao poço nesse horário do dia. É solitário, é quente, é extremamente extenuante e desconfortável. Mas essa mulher, ela carregava com ela muito mais do que um cântaro vazio. Aquela mulher carregava com ela a vergonha de um passado. Um passado que foi marcado por inúmeros relacionamentos fracassados. 5 maridos. E aquele que ela tinha agora não era seu marido. Ela, como uma mulher nessa situação, ela era uma mulher evitada, ela era uma mulher rechaçada, ela era uma mulher rotulada, ela era uma mulher marcada pelo seu passado. Os homens daquela comunidade, ao olharem para ela, a viam como chacota. As mulheres daquela sociedade, ao olharem para ela, a rotulavam. Eu queria que você tentasse, num primeiro momento, fazer um exercício de se colocar no lugar daquela mulher. Imagina a jornada diária daquela mulher. Cada passo que ela dava em direção ao poço era um lembrete da sua solidão, um lembrete do seu isolamento. Enquanto as outras mulheres da cidade iam ao poço, nos horários onde o sol era menos escaldante, mais confortável, aquela mulher caminhava sozinha. Naquele momento do dia, onde ela sabia que não iria encontrar absolutamente ninguém no poço.
aquela mulher evitava os olhares. O sol escaldante que ela enfrentava era o preço muito pequeno a se pagar para evitar os olhares daquelas pessoas que a condenavam e aqueles murmúrios silenciosos que se destilavam no olhar das pessoas. Só para que você entenda, a Samaria, naquele tempo, naquele contexto histórico, já era um lugar de muita tensão, de muita divisão. Hoje a gente sabe, ali é aquela região da Síria, hoje também é assim, mas naquele tempo já era um lugar de muita complexidade. Além disso, os judeus e os samaritanos, eles não se davam. Havia séculos de inimizade, havia séculos de discriminação, de preconceito, de um espírito beligerante entre aqueles dois povos. E aqui está essa mulher, uma mulher samaritana, que encontra um homem judeu junto ao poço. E ela se vê surpresa quando esse homem se dirige a ela e lhe pede água. E é por isso que ela, de maneira direta, objetiva, contundente, ela responde: como sendo tu judeu, me pedes de beber água? E, ainda mais para mim, que sou mulher samaritana. É interessante porque muitas vezes eu e você, no contexto familiar, precisamos lidar com coisas que não temos explicação. Muitas vezes, no contexto familiar, eu e você também precisamos lidar com situações que deram errado na nossa vida. E eu quero dar um passo mais profundo, porque muitas vezes, no contexto familiar, nós precisamos lidar com a vergonha. Essa é uma palavra importante nesse texto, vergonha. Talvez a gente possa começar pensando nisso de uma maneira mais suave. Como diz aquele bordão, aquela frase muito conhecida, né? Toda igreja tem, toda família tem uma ovelha negra. Quem é a ovelha negra da sua família? Mas não somente isso é motivo de vergonha para nós. Mas às vezes situações que deram errado na nossa família. E que a gente tenta esconder, que a gente tenta ofuscar, que a gente tenta não mostrar para as pessoas. Quero contar para vocês uma história simples, mas uma história de vergonha, que eu enfrentei já na minha família. Quando eu era adolescente, eu tenho 46 anos, tinha uns 12 anos de idade, olha só, 12 anos. Meu pai um dia foi me buscar na escola de carro. Olha só, imagina a cena. Só que meu pai tinha naquela época um Corcel 1. Quem é que se lembra daquele Corcel 1? Aquele carro da Ford, um Corcel 1, a Belina, Corcel 1, marrom, gente, marrom, olha só. Pensa num carro feio. Era o carro do meu pai. Era um carro horrível. Eu morria de vergonha do carro do meu pai. E meu pai foi me buscar na escola com aquele carro. E para piorar, gente, sabe que horas que meu pai chegou? Meu pai chegou na escola quando era aquele horário da saída. E estava todo mundo na frente da escola. Chegou meu pai e buzinou para mim. Eu falei, meu Deus, não acredito. Meu pai aqui agora. E aí eu entrei no carro do meu pai. E, gente, sabe o que aconteceu? Na hora que eu entrei no carro do meu pai, bati a porta, o carro morreu. E meu pai tentando ligar o carro não ligava. E ele tentava, não ligava, tentava, não ligava. Sabe o que aconteceu? Os meus amigos que estavam na frente da escola vieram para empurrar o carro do meu pai. E eu falei, meu Deus, eu não acredito que isso está acontecendo. E no dia seguinte, eu era a chacota do colégio. Eu era a grande piada da escola. Vergonha. Vergonha. Todos nós, em algum momento da nossa vida, precisamos lidar com a vergonha. E a gente fica tentando burlar a vergonha. A gente tenta trazer à tona coisas boas que a gente faz para tentar ofuscar a vergonha.
Essa era uma mulher que lidava todos os dias com a vergonha, com preconceito por causa do passado, onde ela teve 5 maridos, 5 casamentos frustrados. E agora, aquele que vivia com ela não era seu esposo. Esse texto ele mostra para a gente, em primeiro lugar, o problema da mulher samaritana. E o problema que a gente enfrenta também na nossa família. Porque a mulher samaritana ela está vivendo num contexto de marginalização, de preconceito. Mas a marca mais profunda da sua vida era justamente a sua vergonha, por conta dos relacionamentos frustrados que ela teve. E o que é interessante é que hoje também muitos casais precisam lidar com crises, com dilemas, com problemas que trazem exatamente esse sentimento de vergonha. São crises profundas de identidade na família, brigas, desencontros emocionais, problemas financeiros, falhas na criação de filhos, que podem gerar na gente um sentimento de fracasso que se transforma em uma identidade de vergonha e de desânimo. O texto ele fala sobre a crise dessa mulher samaritana. Em primeiro, só para que você entenda, como samaritana, ela era desprezada. Ela não tinha muito valor por ser uma mulher samaritana. Em segundo, aquela era uma sociedade patriarcal. E uma mulher não tinha voz, ela também já era desprezada por ser uma mulher. Ela era vista como alguém inferior. Mas em terceiro lugar, o seu passado dava a ela um rótulo que a diminuía. Há um autor muito conhecido, chamado Timothy Keller, que ele diz o seguinte: quando a sua identidade é moldada por suas falhas, você se torna prisioneiro de um ciclo de vergonha e de autocondenação. Mas Jesus ele veio para quebrar essas correntes e redefinir quem você é, à luz da sua graça. Aquela mulher tinha um grande problema, mas Jesus se apresenta a ela como alguém que deseja restaurar o seu coração. Mas o texto ele continua, e esse texto nos remete à ideia do problema que nós enfrentamos como família hoje. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho nisso. Muitas vezes a gente tenta definir a nossa família com base em realizações externas. Muitas vezes a gente tenta definir a nossa própria vida por aquilo que a gente tenta fazer. A gente trabalha para ter sucesso financeiro. A gente trabalha para que a gente seja respeitado. Nós queremos, de alguma maneira, termos respeito. Eu me lembro de uma entrevista do Eike Batista no Fantástico. Quando chegaram para ele e perguntaram, o repórter chegou para ele e perguntou: você tem tanto dinheiro? Na época que ele era rico, né? Que ele era bilionário. Acho que agora ele é só rico. Mas ele já foi um dos homens mais ricos do mundo. E o repórter perguntou para ele: o que você deseja ter com tanto dinheiro? Ele disse: respeito. Interessante, né? Porque nós tentamos muitas vezes com as nossas realizações obtermos respeito. E a gente vive a vida muitas vezes tentando encontrar a aprovação dos outros. Receber o chamado tapinhas nas costas. A gente vive à procura muitas vezes disso. A gente constrói a nossa identidade tentando obter reconhecimento, tentando manter uma aparência de perfeição. E isso gera uma pressão e um desgaste emocional profundo na vida de muitas pessoas. Além disso, nós temos uma habilidade natural de nos focarmos nos nossos erros e nos nossos fracassos, deixando de perceber e de entender aquilo de bom que Deus tem feito hoje na nossa vida. E muitas vezes, por só termos o olhar para o fracasso, nós
desenvolvemos uma dureza no nosso coração, uma falta de esperança de que Deus pode mudar todas as coisas. Parece que a gente tem buscado nos poços vazios da vida a paz, a realização, o propósito, a completude. Mas esses poços não têm o poder de preencher o vazio do nosso coração. Há um autor que eu gosto muito, chamado Paul David Tripp, que ele diz o seguinte: nós vivemos num mundo onde as pessoas estão desesperadamente buscando validação em fontes que jamais poderão satisfazê-las. Assim como aquela mulher no poço, nós estamos constantemente voltando às fontes secas, na esperança de que dessa vez seremos saciados. Mentira. As fontes secas não têm o poder de saciar você. Mas o texto, ele avança. E ele mostra para nós aqui, em terceiro lugar, a graça de Deus, que transforma a nossa vida, que transforma o nosso coração, nos conferindo uma nova e uma verdadeira identidade. Perceba, porque no encontro de Jesus, a vida daquela mulher samaritana é radicalmente transformada. Jesus ali, ele quebra as barreiras sociais, culturais e espirituais ao se dirigir a ela. E ele revela o seu grande desejo de trazer restauração, renovação à vida daquela mulher. Uma mulher que se sentia falida, marginalizada. Jesus revela àquela mulher não apenas o seu passado, mas ele dá a ela uma nova visão de vida, uma nova perspectiva. O texto, ele mostra para nós uma conversa aqui. E é uma conversa muito interessante, uma conversa muito profunda. Se você olhar lá no versículo de número 9, aquela mulher, ela tinha uma falsa concepção da identidade de Jesus. Ela se volta para ele e ela diz assim: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus, ele diz: olha, se você soubesse quem é que está pedindo de você a beber água, você lhe pediria e ele daria água viva. E aquela mulher, ela responde a Jesus no versículo 15 de uma maneira muito pragmática. Por quê? Aquela mulher, ela queria facilidades, ela não queria dificuldades. E talvez aqui aponte para uma dificuldade do seu coração. Talvez por isso que ela tenha desistido tão fácil de seus relacionamentos. Porque talvez ela não tivesse a força, a segurança a se apoiar nos momentos difíceis da caminhada. Perceba a resposta da mulher aqui no versículo 15, quando Jesus fala que ele teria essa água viva. Ela responde dizendo: Senhor, dá-me sempre dessa água, para que eu não tenha mais sede. Aquela mulher que todos os dias tinha que ir com o seu cântaro até no meio daquele deserto buscar água, ela vê agora uma possibilidade de se dar bem, de não ter mais que buscar água todos os dias. No versículo 20, aquela mulher discute sobre as diferenças religiosas, e você percebe a falsa concepção que ela tinha de Jesus. E Jesus responde para ela no versículo 21, minha filha, a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. E no versículo 22, Jesus aprofunda isso, dizendo: mulher, vocês adoram aquele que vocês não conhecem. E aqui, perceba, Jesus, ele vai aprofundando essa conversa com a mulher. No versículo 23 e 24, Jesus revela que a verdadeira adoração é uma adoração em espírito e em verdade. Perceba, qual era o tipo de adoração que aquela mulher achava que deveria ser feita? Uma adoração local. É nesse monte que a gente tem que adorar. É nesse lugar, é nessa esfera, é nesse local, é dessa forma. E Jesus está dizendo: mulher, a verdadeira adoração é em espírito, é em verdade.
que Jesus está querendo dizer aqui com isso? Que é necessário ter um coração transformado por Ele, vivendo em sinceridade diante de Deus, diante dos outros. E aquela mulher não conseguia, por si só, viver assim. E aqui, irmãos, perceba, a gente entra no ponto central dessa história. Quando no versículo 25, e se puder projetar o versículo 25 para nós, seria ótimo. João, capítulo 4, versículo 25. O versículo 25, ele revela algo que aquela mulher fala. Perceba, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. E quando ele vier, ele nos anunciará todas as coisas. O que esse versículo quer dizer, irmãos? Esse versículo quer dizer que aquela mulher, ela tem um pano de fundo. Percebe? Pensa naquele seu amigo que fala assim, eu sou católico. Sabe aquele cara que se diz, mas nunca vai à igreja? Ele tem um pano de fundo religioso. Ok? Essa mulher revela isso. Eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, ele nos revelará todas as coisas. Em outras palavras, o que essa mulher era? Ela era uma religiosa, vazia. E, lamentavelmente, essa tem sido a espiritualidade de muita gente. Aquela mulher, ela revela um tradicionalismo. Um tradicionalismo. E aí entenda o que eu quero dizer aqui, porque tradição é uma coisa e tradicionalismo é outra. A tradição é boa, mas o tradicionalismo é ruim. Entenda, o que é a tradição? A tradição é a fé viva dos que já morreram. E o que é o tradicionalismo? O tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Aquela mulher tinha uma fé morta. Aquela mulher, ela não cria em Jesus de todo o coração, e ela não cria na palavra de Deus como verdade para a sua vida. Ela tinha aquilo como um pano de fundo. É como aquela história que a gente vive contando para as crianças, do homem que não foi para o céu por causa de 30 centímetros. Você conhece essa história? Não, vou contar para você. O homem, ele não foi para o céu por causa de 30 centímetros. Ah, como assim, pastor? É porque ele tinha Jesus aqui, no intelecto. Mas não tinha Jesus aqui no coração. E há aqui a maior distância do mundo. A distância entre o intelecto e o coração. Perceba, nós conhecemos inúmeros homens que conhecem a Bíblia mais do que nós, mais do que eu e você. Jornalistas que conhecem as histórias da Bíblia, de ponta a ponta, mas que não têm Jesus em seus corações. Esse é o exemplo dessa mulher. Uma mulher que conhecia a lei, mas que vivia longe de Deus. Perceba, olha só o que eu estou falando aqui, preste atenção, hein? A lei que ela conhecia não transformou o seu coração, não ressignificou a sua história. Tanto é que ela vivia aquela vida quebrada que ela estava vivendo, de tantos relacionamentos frustrados e imersa numa grande vergonha. Mas olha o que acontece agora. Se puder, meu irmão do som, coloca o versículo 26 para nós. João 4, 26. Porque aqui a gente chega no centro desse texto. Olha o que acontece aqui. Eu confesso a vocês que quando eu me preparava para fazer esse sermão, quando eu cheguei nesse versículo, eu parei. E os meus olhos se encheram de lágrimas naquele momento, porque eu tentei imaginar o que estava acontecendo aqui. Pensa na história dessa mulher. Uma mulher marginalizada, uma mulher rotulada, uma mulher machucada. Você consegue imaginar o quanto essa mulher sofreu com 5 casamentos que deram errado, e ela desistiu desse negócio, e ela agora vivia com um camarada. E é nessa hora que Jesus chega para ela e diz, disse-lhe Jesus, eu o sou. Vamos por parte aqui. Eu o sou. Preste atenção.
Quando Deus se revelava no Antigo Testamento, ele dizia o quê? Eu sou. Eu sou. Então Jesus está dizendo, aquele Messias que você está falando, o prometido sou eu. Eu sou. Eu sou Deus encarnado. Eu sou. Só que ele não para por aí. Agora, como uma flecha que cruza o coração daquela mulher, ele diz, eu sou. Eu que falo contigo. Percebe? Jesus, ali naquele poço, ele não somente revelou a história daquela mulher, mas Jesus, ele entrou na história daquela mulher e estava dizendo para ela, em outras palavras, apesar dos seus erros, apesar das suas falhas, apesar das suas frustrações, apesar de tudo aquilo que deu errado na sua vida, eu não desisti de você. O Pai me enviou até aqui para mostrar a você o quanto você é amada por Ele, a restauração para você. E se assim não fosse, eu não estaria falando aqui com você. Eu estou aqui falando com você porque Deus ama você. Perceba. Assim como houve graça para aquela mulher, existe graça também para mim e para você. E essa é a mensagem do Evangelho aplicada ao nosso coração. Eu e você, que caminhamos com Jesus, precisamos dessa mensagem do Evangelho todos os dias. Porque nós nos deparamos com a nossa vergonha. E a nossa vergonha tenta dizer que a gente não presta, que nós não servimos, que nós não temos valor, que nós não somos amados, que nós estamos muito aquém do que deveríamos estar. Mas sabe o que Deus, através da mensagem do Evangelho, tem falado para você, tem dito a você todos os dias? Que você é uma filha amada do Pai. Que você é alguém que hoje, porque crê em Jesus, você é alguém lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Você é alguém que foi justificada mediante a fé. Que na cruz Jesus pagou o preço pelo seu pecado e hoje você é uma pessoa perdoada por Deus. Você é alguém justificada. Você é uma filha amada do Pai. E porque você é uma filha, você faz parte hoje da família de Deus. Essa é a verdade do Evangelho, que invade a nossa vida. Quando nós olhamos para as nossas vergonhas e achamos que a gente não tem valor, Deus vem até nós, através da vida do seu Filho Jesus, para mostrar o quanto nós somos amados. Nós não somos amados por Deus porque fazemos coisas boas. Nós não somos amados por Deus porque a gente cumpre os seus mandamentos. Não, nós somos amados por Deus porque um dia Ele decidiu entrar na nossa vida. Quando nós estávamos tentando preencher o nosso coração com fontes vazias. Sim. Qual é a fonte que você tem buscado hoje? Encher o seu coração. Qual tem sido o lugar onde você hoje tem buscado encontrar sentido para a sua vida? São em momentos assim que Jesus vem até nós e entra na nossa história e rasga o nosso coração. E enche a nossa vida com a sua presença. E nos dá uma nova história, e nos dá um novo começo, e nos chama para uma nova caminhada. Uma caminhada onde nós seremos conduzidas dia após dia pelo Senhor. Agora, não mais sozinhos. Agora, não mais escravos. Mas de agora em diante, nós que cremos em Jesus, viveremos como filhos amados de Deus. Olha aqui para mim. Pode ser que hoje existam coisas na sua vida que estejam muito fora do lugar. Talvez você olhe para a sua vida e você diga assim, as coisas não estão como eu gostaria que estivessem. E muito disso tem dito a você, tem mostrado a você, tem conjugado no seu coração a seguinte verdade: de que você não tem valor, de que você não tem um futuro, de que você não é amada, de que você não é amado. Mas Jesus, Ele veio até nós para mostrar
que Ele nos ama. E Ele nos ama não é porque coisas dão certo. Não é porque você tem feito coisas boas e angariado sucesso que Deus vai te amar. Não, não, não. Não é por isso. Deus, Ele decidiu em Cristo nos amar. Preste atenção aqui para uma verdade muito importante. Se eu e você conseguíssemos obter a salvação pelas nossas ações, pelos nossos próprios méritos, Deus não teria enviado seu Filho Jesus para morrer naquela cruz em nosso lugar. Há uma questão lógica, matemática, cartesiana, simples de se entender. Se o André conseguisse viver uma vida boa e perfeita, Deus jamais enviaria o seu Filho para morrer por mim na cruz. Mas é justamente porque Deus sabe que eu não consigo viver uma vida perfeita. Deus, para me resgatar, Ele enviou seu Filho Jesus. Porque eu não consigo cumprir plenamente aquilo que Deus espera que eu cumpra. Por isso Ele enviou aquele que cumpriu plenamente a lei do Pai. E foi até aquela cruz. E ali pagou o preço pelo meu resgate, pelo meu perdão. Foi isso que aconteceu por mim, por você. E essa é a mensagem do Evangelho que traz sentido a todos os dias da sua vida. Porque amanhã, ao chegar na sua casa, no seu trabalho, você vai encontrar coisas que estão fora do lugar. E essas coisas vão dizer a você, você não tem valor. Você não serve. Mas você vai se lembrar da mensagem do Evangelho. E você vai se lembrar que você é uma filha amada do Pai. E não é porque as coisas dão certo ou dão erradas que Deus vai amar você. Deus, Ele ama você porque Ele simplesmente decidiu amar você. Esse é o amor de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus, Ele invadiu a nossa vida e nos chamou para Ele. Quero terminar contando uma história e depois eu vou deixar 3 perguntas aqui para você. Eu estou aqui com a chave do meu carro em minhas mãos. E Jesus, antes de ser entregue aos soldados para ser crucificado, Ele fez uma oração que é chamada de oração sacerdotal. E naquela oração Ele disse assim: Pai, todos aqueles que o Senhor me confiou estão em minhas mãos. Eu não perdi nenhum, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a tua escritura. Eu queria que você tentasse imaginar que eu estou com essa chave do carro aqui na minha mão e eu estou vendo essa menininha linda aqui na frente. Como é que é o nome dela? Júlia. A Júlia está aqui. Se eu chegasse para a Júlia e falasse assim: Júlia, vem aqui e tira essa chave da minha mão. Eu acho que eu sou um pouquinho mais forte que a Júlia. Talvez a Júlia não conseguisse tirar. Mas, meu irmão, você que cantou no louvor, qual o seu nome? Wagner. Wagner. Se eu chamasse o Wagner aqui na frente, Wagner, tira essa chave aqui da minha mão. Eu acho que o Wagner ia conseguir, porque ele é mais forte do que eu. Agora, olha aqui para mim. Algo muito sério que eu quero falar aqui para você. Imagine que essa chave é você. E você está nas mãos de Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta simples. Eu queria que você respondesse com muita sinceridade. Quem é mais forte do que Jesus para te tirar daqui? Tem alguém que é mais forte do que Jesus? Tem alguém que tem mais poder do que Ele? Preste atenção. Você está nas mãos de Jesus. E nada nem ninguém te tirará daqui. Lembre-se de Romanos. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está revelado a nós em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amanhã, ao longo dessa semana, quando você se deparar com as coisas que estão erradas na sua vida, se lembre, você está nas mãos de Jesus. E nada nem ninguém poderá tirar você dali.
texto ele termina dizendo que aquela mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade. E ali compartilhou essa verdade com os samaritanos. Aquela mulher, de uma mulher sem propósito, sem sentido, frustrada, que vivia debaixo de uma vergonha, ela agora teve um encontro com Jesus e a sua vida ganhou um novo sentido, um novo significado. Sim, Jesus, ao passar pela nossa vida, Ele nos dá um novo começo, uma nova história, uma nova direção. Viva todos os dias com Jesus. Você está nas mãos dele, você jamais sairá desse lugar. Ele tem uma direção para a sua vida. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. E sim, você é uma filha amada do Pai, um filho amado do Pai. O pastor Paul David Tripp, ele termina dizendo: Cristo não vem apenas para nos confortar em momentos difíceis. Ele vem para nos dar uma nova visão de quem nós realmente somos. Em suas mãos, a nossa identidade não é mais um reflexo do nosso passado, mas da redenção que Ele nos oferece. Queria deixar aqui 3 perguntas para a sua reflexão nessa noite. De que forma o seu passado tem influenciado a maneira como você se vê? De que forma o seu passado tem influenciado a maneira como você se vê? Existem erros, feridas antigas que ainda moldam a sua visão de si mesmo? O que você precisa hoje entregar a Jesus para que Ele redefina a sua identidade e te liberte desse passado? Em segundo lugar, em que áreas da sua vida você ainda hoje busca validação em fontes secas? Você tem buscado valor no seu trabalho, nas opiniões dos outros, na aparência, no sucesso? Essas fontes, elas têm preenchido você ou elas têm esvaziado você? Como que você pode hoje começar a buscar a água viva que Jesus oferece e que pode, de fato, de verdade, transformar a sua vida? Em terceiro e último lugar, como que a sua nova identidade em Cristo pode transformar a maneira como você vive hoje? Saber que você é conhecida, que você é amado por Deus, deve transformar as suas atitudes em todas as esferas da sua vida. Como que essa verdade pode mudar a dinâmica da sua vida a partir de hoje? Eu gostaria que nós pudéssemos orar nesse momento. Eu quero orar com você, para que você hoje se volte para a verdadeira fonte de água viva que é Jesus, e que você encontre nele a direção, propósito e o amor que você tanto precisa. Vamos ficar de pé? Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho. Porque de fato nós precisamos do Teu Evangelho todos os dias. Porque muitas vezes coisas saem do lugar e nós achamos que nós não temos valor, que não somos amados. Mas a Tua palavra hoje nos ensina mais uma vez que em Cristo nós nos tornamos filhos amados do Senhor. Senhor, assim como aquela mulher que deixa o seu cântaro ali naquele poço e que vai para Samaria e prega aos seus patrícios, nós queremos te pedir também, Pai, que o Senhor traga um sentido novo àqueles que hoje se sentem perdidos, aqueles que hoje se sentem desvalorizados, aqueles que hoje acham que a vida não tem mais sentido. Que hoje, Pai, assim como aquela mulher viveu um novo começo na sua vida, que famílias possam experimentar a direção que somente Jesus pode nos trazer.
Senhor, existem famílias aqui nessa igreja que precisam de um novo começo. Pessoas que têm tentado pelos seus próprios esforços, mas elas não têm conseguido, Pai, melhorar. Elas não têm conseguido, Pai, obter as respostas. Mas hoje nós vimos que em Jesus há um rio que brota do Senhor para nós. De que em Jesus há um renovo. Que em Jesus nós podemos de fato e de verdade sermos preenchidos. Ó Deus, faz isso no nosso coração e na nossa família. Traz um sentido novo, Pai. Senhor, existem pais aqui que têm orado pela restauração dos seus filhos. Existem pais aqui que estão orando há muito tempo para que seus filhos possam voltar aos caminhos do Senhor. Pai, nós queremos te pedir que esses filhos tenham um encontro verdadeiro com Jesus. E Senhor, enquanto isso não acontece, nós queremos beber dessa fonte que é Jesus. Nós queremos ter o nosso coração preenchido com a presença de Jesus. E assim, Pai, fortalecidos pelo Senhor, continuar seguindo em frente pela fé, apegados com o Senhor. Ó Deus, abençoa cada família aqui representada. Abençoa essa igreja, Pai, que é composta por inúmeras famílias, que possam vir outros muitos anos e que o Teu Evangelho continue sendo pregado aqui nesse bairro, nessa cidade e como vimos aqui ao redor de todo o mundo, Pai. Faz isso. É a nossa oração, que te fazemos em nome e por amor de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Para a glória do Teu nome é que nós oramos hoje e sempre. Amém.